Seja muito bem-vindo ao módulo 1 de ITIL 4 Foundation. Nesse módulo aqui vamos estudar alguns conceitos básicos de gestão de serviços de tecnologia da informação, que são fundamentais para a gente acertar, gabaritar lá diversas questões do exame e também para a gente construir uma linha de raciocínio que a gente vai reutilizar nos demais módulos. Primeiro conceito fundamental, conceito de serviço. O que a biblioteca ITIL diz para a gente sobre serviço? É um meio de permitir a cocriação de valor através da facilitação das entregas desejadas pelos clientes, sem que estes clientes tenham que gerenciar determinados custos e riscos. Primeiro ponto que eu vou chamar a atenção aqui, palavrinha cocriação. Eu vou até grifar ela aqui, olha lá, cocriação. A partir da ITIL 4, a Axelos começou a colocar essa expressão nas definições das práticas de gestão de serviços, porque ela trouxe o cliente para mais próximo, ela trouxe o cliente para um ator das boas práticas e não mais como alguém que simplesmente recebe os benefícios do serviço. Isso é importante a gente entender por enquanto. Mais tarde a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre esse conceito, quando a gente falar lá de diversas práticas. Perfeito? Então, por enquanto, é o suficiente para a gente entender sobre a expressão um meio, mas mais tarde a gente vai falar um pouco mais sobre isso quando a gente entender lá alguns conceitos de utilidade e garantia, perfeito? Mas por enquanto vou manter aqui em foco que o serviço ele sempre vai ser um meio para você atingir a finalidade da gestão de serviços. O que mais é interessante aqui a gente abordar sobre essa definição? Para permitir a cocriação de valor. Ora, eu acabei de falar que a finalidade da gestão de serviços, segundo as boas práticas e segundo o nosso próprio aprendizado, para quem trabalha com gestão de serviços, não é o serviço em si. Então, qual é, a finalidade, já que não é o serviço? É isso aqui, é o valor. Fernando, o que é que diz aqui valor? Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada mais nesse conceito. A gente vai entender, a gente vai desdobrar esse conceito de valor em outros conceitos, a gente vai desdobrar esses outros conceitos em práticas e processos, então isso vai ficar muito claro. Por enquanto a gente precisa entender que o objetivo de um serviço é esse daqui, ó. É um valor entregue a um ou mais clientes. Perfeito? Continuando. Agora, se você vai atingir esse objetivo, você precisa ter uma forma de atingi-lo. Tá, a gente vai entender isso durante o nosso aprendizado. Por enquanto a gente precisa entender só que conceitualmente essa forma de atingir o valor é através da facilitação das entregas desejadas pelos clientes. E mais, sem que esses clientes tenham que assumir determinados custos e riscos. Okay? Então, para finalizar a interpretação aqui do conceito, eu vou grifar aqui também custos e riscos e vou tentar esclarecer aqui de uma forma ainda superficial, mas que seja interessante para a gente não voar aqui no conceito. Quando você diz que você vai assumir determinados custos e riscos, obviamente você não está dizendo que um serviço prestado ao cliente é de graça. A gente está dizendo simplesmente que determinados específicos custos e riscos, eles vão ser abdicados do cliente, porque você tem um serviço que é prestado que já vai agregar aquele valor sem que você tenha que enxergá-los. Vamos dar um exemplo para entender melhor isso? Bom, se você entrega um serviço lá, você automatiza um processo de negócio, transforma isso num serviço chamado Sistema X. Tá? Você tem um sisteminha lá que você dá manutenção, entrega para a sua organização. Então esse sistema aqui é o serviço, ele agrega um determinado valor, automatizar, esse valor a gente vai discutir mais tarde, e fornecer apoio a esse serviço. Tudo isso aqui não está visível para um cliente que simplesmente contratou um serviço de software. Perfeito? Ao mesmo tempo, determinados riscos envolvidos com esse serviço, eles são riscos de que uma aplicação falhe ou que você precise de um plano de continuidade, se alguma coisa acontecer. Todos esses riscos eles estão sendo gerenciados por quem domina aquele conhecimento de gerenciar aquele risco, que é o gestor do serviço, é quem entrega o serviço. Então o cliente ele não tem que entender sobre esses riscos, ele não tem que entender o que você precisa ter para você manter um software rodando e quais são todos os tipos de preocupações que você deve tomar para poder você não correr certo risco de perder informações. Por quê? Porque você está delegando isso para
um provedor de serviço, que a gente vai ver mais tarde, pode ser interno ou externo, e você está mantendo esse serviço através de um custo, sim, mas um custo geral do serviço e não preocupado com esses determinados custos e riscos. Dito isso, vamos pegar aqui por último a parte central dessa definição aqui, né? Facilitação, na verdade, de entregas desejadas pelos clientes. Bom, é uma parte mais intuitiva de a gente entender, mas a gente vai ver também que essas entregas, esses tipos de desejos dos clientes, até essa parte aqui também vai ficar mais clara lá, depois quando a gente for ver como esse conceito se desdobra em outros conceitos. A gente vai entender que tem várias palavrinhas aqui que ajudam a gente a gerenciar essas entregas desejadas. Certo? Indo adiante, outro conceito, conceito de valor. O que é um valor? Item, são benefícios, funcionalidades, importâncias percebidos pelo serviço entregue. Importante frisar aqui que para esse valor ser agregado, você precisa que ele seja percebido. Perfeito? Isso é um detalhe importante aqui na compreensão da entrega de valor para o cliente. O restante aqui do conceito eu não vou bater muito, porque ele é bem intuitivo, é bem simples de a gente conceber. Utilidade e garantia. Eu vou falar agora um pouco sobre esses dois conceitos, começando por utilidade, e depois a gente vai entender como esses dois conceitos estão relacionados ao conceito de valor. Certo? Bom, a AITIL tentando facilitar a nossa compreensão sobre a agregação de valor, tentando pegar algo que é um pouco subjetivo e transformar em conceitos mais tangíveis que sejam possíveis colocar em pauta e descrever e definir e usar na gestão de serviços. Ela criou dois conceitos aqui que são utilidade e garantia. Basicamente, utilidade, a gente vai conhecer agora, é tudo que é funcional em relação ao serviço, e garantia todos aqueles aspectos que não são necessariamente funcionais, mas que eles precisam ser entregues também para poder agregar valor ao serviço. Ok? Dito isso, vamos ver alguns detalhes aqui de utilidade. Utilidade é definida aqui como funcionalidades oferecidas com produto ou serviço para atingir uma necessidade particular. Pode ser resumida por o que o serviço faz. Então, você quer lembrar o que é a utilidade? Você pensa nessa expressão aqui. Por que definir bem a utilidade? Tudo que o serviço faz, tudo que ele ajuda a produzir algum resultado lá fora, é chamado de utilidade. Utilidade significa estar adequado a um determinado propósito e deve atender à performance desejada ou reduzir limitações. Ok? Vamos ver alguns exemplos para poder a gente clarear esse conceito, que é muito importante para a gente. Você tem um serviço, você é um provedor de serviços de internet. Quando você é um provedor de serviços de internet, alguém contrata esse serviço. O que é que o seu cliente está interessado? Ele está interessado em se conectar e navegar na internet. Então, o que eu defini aqui como se conectar e navegar na internet é a utilidade desse serviço. Simples assim. Ok? Vamos passar para o conceito de garantia, que ele vai agregar também um pouquinho para a gente e vai somar a nossa compreensão para a gente entender, inclusive, um pouco mais sobre utilidade. Olha lá, garantia. Garantia assegura que um serviço ou produto atende a determinados requisitos. Pode ser resumida por como o serviço é entregue. Não é mais o que o serviço faz, é como o serviço é entregue. Garantia significa estar adequado ao uso. A gente viu no slide anterior que utilidade significa estar adequado ao propósito. Normalmente é assegurado ao cliente através de acordos de nível de serviço. Quem já está acostumado aqui com esse conceito de nível de serviço já facilita aqui na compreensão de garantia. Exemplo, capacidade, disponibilidade e segurança de um serviço. Perfeito. Eu acabei de fazer um exemplo aqui de um provedor de serviço de internet. Exemplo bem simples, porque o conceito realmente é simples, você não precisa problematizar ele, tá? E desse exemplo de provedor de serviço de internet, eu disse que a utilidade seria se conectar e navegar. A garantia seria o quê? A garantia você pode atribuir ao serviço que é prestado a quantos megabytes por segundo tem de performance esse serviço. Eu contratei uma internet aqui com 50 megas.
E 50 megas, quando a gente fala assim, ele é a performance desse serviço. Está relacionado aqui à garantia segundo a ITIL. Ok? Bom, para finalizar utilidade e garantia, vamos dar uma olhadinha no próximo slide aqui, que eu preparei um esquema mental que costuma utilizar a gente a lidar com esses dois conceitos. Olha lá. Esse slide aqui, eu vou começar ele da direita para a esquerda, do final para o início, perfeito? A gente estudou aqui rapidamente o conceito de valor. Valor significa o quê? Significa você atender a determinado propósito que o cliente quer. Você atender a desejos de performance, de utilidade e de garantia. E ele, portanto, está adequado àquilo. E com isso você vai conseguir criar benefícios esperados, você conseguir criar algum tipo de performance esperada para o negócio. Ok? Esse foi o nosso estudo sobre valor, o nosso breve estudo sobre esse conceito. Aí eu falei para vocês, quando a gente vê aqui como a ITIL desdobra esse conceito de valor, aí fica mais fácil entender. É justamente o que a gente está vendo aqui nesses dois slides que a gente acabou de passar. A ITIL desdobra em utilidade e garantia e, portanto, a gente pode entender que quando você entrega utilidade e entrega garantia, conforme está aqui ilustrado, você está agregando valor. Certo? Tá. E para entregar utilidade e garantia, você precisa de quê? Então, a gente reescreveu praticamente o que estava nos outros dois slides de uma forma um pouco diferente para somar um pouco nossa compreensão. Utilidade significa, segundo a biblioteca da ITIL, você suportar uma performance, você remover limitações, você alcançar algum padrão, você alcançar algum regulamento. Vamos dar um exemplo de cada um aqui. Diz, olha, eu preciso conectar à distância, a internet, é uma utilidade. Eu preciso, vamos ver como é que reduz limitação. Eu preciso fazer um tipo de operação aritmética em menos tempo, sem precisar tanto trabalho manual. Aí você entrega um tipo de sistema que automatiza isso. Aí remover o tipo de limitação que você não tinha como fazer aquelas operações antes, sem trabalho manual. Eu preciso atender a um tipo de padrão. Eu tenho uma operação de um hospital na área de saúde para poder trabalhar e eu preciso estar em conformidade a diversas leis e é muito difícil gerenciar isso. Aí vem lá uma automação e um serviço, automatiza e garante que você atende aquilo tudo. Basta que você utilize um sistema hospitalar. Pronto, você ajudou a alcançar um padrão. Eu preciso atender algum tipo de regulamento, que é algo bem parecido aqui com o último exemplo que a gente deu. Perfeito? Eu nem vou entrar no mérito da diferença de um com o outro. Então, com tudo isso aqui, eu estou atendendo ao conceito de utilidade. E o conceito de garantia? Disponível o suficiente, contínuo o suficiente, capacidade suficiente e seguro bastante. Certo? É bem mais intuitivo do que os 4 primeiros aqui de utilidade. Então, só para não ficar sem exemplo, eu contratei um serviço de internet. Todas as tardes, determinado horário, esse serviço de internet fica indisponível. Então, eu tenho que ligar para o meu provedor de serviço e se eu quiser, tá aqui nos conformes, igualzinho como os conceitos da ITIL ensina para a gente, eu vou dizer para esse fornecedor que ele não está me dando garantia. Perfeito? Contínuo o suficiente. Continuidade significa que mesmo que você perca o serviço principal, você tem um plano B. Então você tem um serviço entregue a um hospital, o hospital não pode parar, e quando você perde lá o sistema principal, você tem um serviço que faz consultas direto lá num backup feito em bancos de dados e fornece relatórios em planilhas Excel para você. Eu estou dando só um exemplo superficial para a gente entender que isso é continuidade. A diferença para a continuidade é qual? É que mesmo quando não está disponível o serviço de principal, você tem um plano B. Isso é continuidade. Capacidade suficiente. Capacidade está ligada à performance. Não adianta você estar disponível no serviço de internet, por exemplo, que eu dei aqui o exemplo, e você está com um serviço extremamente lento. Você não consegue executar nada. Você contratou 50 megas e não consegue navegar. Diz, olha, a capacidade está insuficiente, não está nos conformes. E seguro bastante. Perfeito? Esses itens aqui estão associados a que a ITIL chama de garantia do serviço.